Boa noite. Vamos dar início à nossa primeira roda acadêmica de 2025. A gente tem feito várias primeiras atividades esse ano. Fizemos o primeiro chá acadêmico com a Academia Brasileira de Letras, que a gente vai fazer outros 4 ao longo do ano. Uma primeira oficina literária, tentando criar uma nova vertente também de trabalho. O primeiro clube de leituras, o primeiro dia de leituras, que foi o clube de leituras daqui da academia também, agora a primeira roda acadêmica, abrindo as nossas homenagens aos saudosos acadêmicos que estiveram aqui, que fizeram tanto parte da cultura de Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter o início da nossa atividade com sempre a participação da música erudita em suas fronteiras com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? E temos também a Confraria Suas Artistas sempre com a gente, com os artistas maravilhosos, que é a José Mendonça e a Rosane Doramigo, que estão trabalhando com artes plásticas ali, produzindo ali conosco. Hoje nós temos nada mais, nada menos do que o grande diretor desse projeto junto à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é Marcelo Fernando. É realmente um orgulho para a academia, a gente sempre tem o Marcelo por aqui. E, por favor, Marcelo, vamos ouvir. A gente ouviu a Marcha dos Marinheiros, que é uma obra icônica dessa primeira metade do século XX, uma música com muitas cores, o violão imitando instrumentos, banda, né? E composta pelo Américo Jacomini. Então eu vou tocar do Levino Albano da Conceição, esse compositor que é mato-grossense, que teve atuante em Corumbá por 2 décadas pelo menos, né? Que na verdade tem as raízes aí em Corumbá. Vou tocar a Toada Gaúcha e depois uma polca, mas não uma polca paraguaia, é uma polca mesmo, uma polca choro, chamada Há Quem Resista.
Essa é uma música humorística. Difícil a gente achar música humorística, essa é. Oliva Inciso, eu não vou me estender muito, porque e Rubênio Marcelo falando sobre Oliva Inciso já vão ser dois exemplos justamente de acadêmicos, de imortais, falando de uma pessoa tão querida como foi a Oliva. Eu vou pedir então, por favor, que Rubênio Marcelo e Raquel Naveira, nossos imortais, venham ao palco para poder dar início a essa nossa atividade de hoje. Boa noite a todos. Quero dizer inicialmente que é uma grande alegria, um prazer agradecer o nosso presidente, Henrique de Medeiros, e a nossa Academia Sul-Mato Grossense de Letras, por mais uma vez estarmos aqui numa pauta tão importante como é a roda acadêmica, e hoje com a personalidade incrível que é a nossa querida, saudosa amiga, confreira também, Oliva Inciso. A gente tinha combinado uma pauta, eu, Raquel Naveira e Reginaldo, onde a Raquel vai falar da obra humanística, educativa de Oliva Inciso. O Reginaldo, que à época que a Oliva Inciso conviveu conosco, ele era o presidente desta casa, e eu, à época, era secretário-geral também. Reginaldo ia traçar essas conversas com a Oliva, nossas visitas, inclusive aquela nossa visita tão legal daquele café à tarde, lá entregando o colar acadêmico à nossa querida Oliva, né, Inês? Mas o Reginaldo, ele não pôde comparecer por um imprevisto referente à chuva. Fica a Raquel Naveira, profundamente conhecedora da obra e da pessoa de Oliva Inciso, englobando essa parte, né, da parte humanística, educativa de Oliva Inciso, e eu finalizarei fazendo um breve recorte da obra poética de Oliva Inciso, né?
Eu que tenho as obras dela, que a Raquel também tem. Fui aos lançamentos da nossa querida Oliva. E sempre leio e releio a obra da Oliva Enciso, uma obra de uma poesia simples, muito tocante, muito profunda, mas de uma simplicidade também marcante, né? E, Raquel, fica com você o início e essa parte, como eu falei, né? Sim. Boa noite a todos. Obrigada pelas presenças. Há umas coincidências, assim, muito importantes na vida. Quando agendamos essa roda de hoje, em homenagem a Oliva Enciso, jamais poderíamos imaginar que, perto da Páscoa, na Páscoa, faleceria o Papa Francisco. E o Papa Francisco é uma referência para Oliva Enciso, uma cristã, uma alma mística, contemplativa, uma mulher de reflexão, intimidade com Deus, missas diárias, porque Oliva tinha aquela aura da santidade, da busca da santidade, porque, na verdade, todos nós deveríamos almejar a santidade, que é o fim último de todos os homens. E essa era uma chama na vida de Oliva Enciso. Buscar o aperfeiçoamento do seu caráter, servir ao próximo, fazer o bem. Algo quase assim poderíamos comparar com uma irmã Dulce. Quando ela solicitava algo, a sua autoridade, e certamente os momentos anteriores que ela havia passado em oração, faziam que as coisas acontecessem no mundo real. Aquilo que era invisível, que estava no planejamento dela, nos sonhos dela, se transformavam em realidades neste mundo. É uma visão assim platônica da vida, de que existe um mundo das ideias, você deve acessar esse mundo através da palavra para que as realidades aconteçam no mundo visível. Assim era Oliva. Uma voz suave, uma aparência muito tranquila, mas tinha dentro dela um dinamismo, uma força, uma potência impressionantes. Realmente, a aparência de Dona Oliva era, sim, uma aparência de uma freira, sem vaidade. Ela diz aqui, nas suas lembranças, que realmente pensou em ser freira. Era esse o seu sonho. Porém, diante das grandes responsabilidades com sua família, ela precisou desistir desse sonho. Mas, de alguma forma, ela se dedicou totalmente àquilo que mais a atraía, que era a assistência social, o amor ao próximo, o servir e o transformar as vidas das pessoas através da educação. A educação como o instrumento que ia modificar as vidas e que ela mesma, na sua trajetória, ela teve muitos amigos, muitas portas que se abriram, ela foi acolhida e, ao mesmo tempo, depois ela transforma tudo isso num movimento de acolher as outras pessoas. A professora Oliva Enciso, ela escreve poesias e escreve crônicas. Neste livro aqui, que é o Minha Terra, Mato Grosso do Sul, é uma espécie de autobiografia, em que ela vai contando em primeira pessoa
desde a sua infância, o seu nascimento, sua trajetória como estudante. Ela vai contando todo o seu percurso, quase que assim, sabendo que ela precisava deixar um registro da sua passagem importantíssima, histórica, sobre o mundo e sobre a terra sul-mato-grossense. É um livro, então, de memórias, despretensioso, um registro mesmo, porque eu acredito que o melhor, em termos de literatura, de Olívia Enciso, foi a sua poesia e a sua alma voltada para os temas sociais e místicos. Então, eu fiquei de trazer para vocês essa parte da memória de Olívia e desse livro, que é um livro, portanto, autobiográfico em primeira pessoa. Eu digo assim que a primeira pessoa, você narrar na primeira pessoa, já é um ato bastante corajoso, porque há um desnudamento. Por mais que ela seja uma pessoa muito contida, tímida, inclusive na sua escrita, ela está colocando de uma maneira muito pessoal esse percurso, essa trajetória de vida. Então, eu trouxe alguns slides nesse PowerPoint, que eu vou pedir para colocarem o primeiro. E é o primeiro capítulo desse livro, Meus Pais, Minha Infância, O Taquaral. Lembrando que Olívia Enciso, ela nasce em 1909 e ela vai falecer em 2005 aos 96 anos. Uma vida longa, uma vida profícua em todos os sentidos, de uma inteligência emocional e controle. E ela coloca aqui, nesse primeiro momento, uma espécie de fotografia afetiva dos seus pais e da sua infância no Taquaral, que era uma fazenda perto de Corumbá, no município de Corumbá. O seu pai, Santiago Enciso, ela fala nesse capítulo com muito carinho dele, era autodidata, alegre, comunicativo, paraguaio. E a sua mãe, Martinha Enciso, que era uma mulher inteligentíssima, uma mulher que sabia muito fazer contas para poder sustentar a sua família de 7 filhas, e enérgica, que lhe passou um grande legado, o legado do trabalho, o legado do cristianismo e de uma forma de viver de acordo com os valores cristãos. Passou também para ela uma veia política, porque ela gostava de ler textos políticos e tinha vamos dizer assim, um amor especial por Carlos Lacerda e pela UDN. E Olívia Enciso seguiu esses passos, pertencendo sempre à UDN. Ela era sincera, honesta de colocar isso, embora tratasse todas as pessoas de uma forma muito cidadã, muito republicana, enfim. E aí, então, eu achei importante trazer esses trechos para vocês lerem alguma coisa da Olívia Enciso, não apenas aquilo que a gente está trazendo. Então, nesse pedacinho aqui, ela fala da mãe. Minha mãe gostava de ler a parte política dos jornais e não perdia os programas de Carlos Lacerda. Quando ele veio a Campo Grande, trazido por amigos, foi fazer ligeira visita à minha mãe. Ela logo lhe perguntou: você tem fé? Graças a Deus, sou convertido ao catolicismo. Ela lhe disse: então vem aqui. E o levou ao seu quarto e lhe mostrou o seu oratório. Eu rezo por você todos os dias, como se você fosse meu filho. Ele a abraçou comovido.
Conforme eu falei, ela nasceu no Taquaral, viveu ali até 14 anos, até o seu pai falecer. O casal teve 7 filhas. Oliva era a quinta. E as primeiras filhas, Bráulia, Henriqueta, Clarice, Mercedes, Oliva a quinta. 11 anos depois, nasceram as 2 temporonas. Maria da Conceição, a Conchita, mãe da nossa querida Maria Inês, e Maria do Carmo, a Carminha. E, em seguida, o pai da Oliva falece. Vejam que isso representou assim, uma responsabilidade enorme sobre os ombros daquela adolescente. O cunhado, casado com Bráulia, que ela tinha como um irmão, trouxe a família para Campo Grande. E aí começa uma vida de trabalho, uma vida de dedicação, a mãe costureira, costurando até altas horas. Oliva também costurava, gostava. Aliás, na simplicidade de Oliva, sempre me chamou a atenção suas roupas de ótimo corte, bonitas, de aquela coisa de alfaiataria, né? Simples, mas com aquela dignidade mesmo e aquela beleza de um bom tecido, né? Só há no livro questão de vaidade, quando ela vai ser deputada em Cuiabá, que ela diz que encomendou 3 taillers, deviam ser muito finos, e um chapéuzinho voilette. Né? Aí ela falou, mas queriam que eu passasse batom, eu não passei. Então, é o único dado assim, de vaidade, né? E aí, o Taquaral é um lugar que vai estar presente todo o tempo na poesia dela, nas lembranças dela. Creio que o Rubene vai falar mais isso. E aí ela o descreve belamente. O Taquaral vive na minha lembrança. Era um lugar de árvores frondosas com parasitas, orquídeas e ninhos de passarinhos. Também havia macacos, onças pardas e pintadas, coatis, caxinguelês, veados, cobras enormes. Meu pai criava, além do gado, cavalos, porcos e galinhas, patos brancos e marrecos de penas coloridas. A nossa casa era grande, de chão batido, coberta de palmas trançadas de acori, e as paredes eram de esteios de madeira. Tinha uma sala, 2 quartos, um salão que tinha no fundo a cozinha com um grande fogão, e na frente ficava um amplo refeitório. A uns 60 metros ficava o córrego de água límpida, cristalina e um pouco salobra. Meu pai mandou cercar de palmas de acuri num trecho, uns 5 metros, que era de uns 3 metros de largura e 2 de profundidade, e mandou pôr uma porta, era o banheiro. Mais adiante, o córrego se espraiava um pouco e aí vinha o gado beber água. Havia um tronco de árvore que quase o atravessava e eu trepava com cuidado e me abraçava a ele para ver a água correr. De casa, avistavam os morros azulados do Urucum. E nas noites sem luar, o céu azul escuro era bordado de estrelas. Nas noites de tempestade muito escuras, eu me extasiava em ver os relâmpagos rasgando o céu. Esse era o Taquaral. Taquaral, Corumbá, a Cidade Branca. E aí ela vem com a família, com as irmãs, para Campo Grande, procura estudar, vai até o colégio do professor João Tessitório, o Pestalozzi, que é a semente do Colégio Dom Bosco e, futuramente, da UCDB. Tudo é assim na vida da Oliva. Os lugares por onde ela passa, ela vai semeando, ela vai jogando sementes para um futuro no qual ela já acredita. Eu comentei com Maria Inês
que essa data de 1909, do nascimento da Oliva Enciso, coincide com 1908, nascimento do meu avô, português, o pai da Oliva, a mãe da Oliva era de origem portuguesa também, e meu avô veio, então, para Campo Grande, e ele era muito amigo de Dona Oliva, e eu me lembro assim, de nós na Kombi, indo para a Sociedade Miguel Couto, passando lá à tarde, vendo os meninos jogarem. E quando, já adiantando muito a história, quando cria-se o Senai, aquele sonho que Oliva tinha de industrialização, imagine, de um lugar totalmente agrícola e tosco, e ela sonha com a industrialização. E aí meu avô vai ser o primeiro a se inscrever no Senai, porque ele tinha uma marcenaria, e aí ele oferece os mestres do ofício, e muitas vezes alguns funcionários também passam a trabalhar na oficina, naquele primeiro grupo que é formado no Senai. E aí eu lembrei que houve um grande apagão no Brasil. Tinha racionamento de luz, muito trabalhar com lampiões, e as máquinas não funcionavam, né? Então, o meu avô comentou assim: quebramos, eu e o Monteiro Lobato. Era o consolo dele, né? E essa parte da luz era uma preocupação muito grande também da Oliva Enciso. Foi ela que levou a luz para Rondonópolis, no Mato Grosso, quando ela era deputada. Então, ela também tinha essa visão de que era um mundo novo e um mundo em que a eletricidade era fundamental. Oliva, depois de ter estudado contabilidade na escola normal, como professora, aliás, ela foi professora desde a adolescência, 14, 15 anos, porque ela começou a estudar. O professor Tessitori foi assim, anjo da vida dela, sabia que a mãe não podia pagar os estudos e a colocou como monitora de uma classe de crianças. Então, desde 14, 15 anos, ela já estava em sala de aula. E aí, o professor Tessitori diz que ela deveria fazer medicina no Rio. Ela vai, fica lá por 2 anos, na URCA, mas ela não se acostumou. Ela disse que não era o que ela queria ser freira. Aí ela volta para Campo Grande e a mãe diz assim, que as meninas temporonas ainda eram muito pequenas, que precisavam dela, do trabalho dela mesmo, de sustento da casa. E aí ela vai trabalhar na prefeitura, década de 30. E na prefeitura ela vai passar assim por 26 prefeitos, mais de meio século de trabalho. Era Dona Oliva que conhecia tudo de Campo Grande, nos mínimos detalhes, todos os pedidos, todas as mudanças sociais. O senhor Firmo, que era um engenheiro que asfaltou a Rua 14 de Julho, deu a ela um apelido que ela gostou muito. E ela, às vezes, assinava cartas e papéis com esse apelido, Guatozinha, né? Que era Índia Guató, canoeira do Paraguai, da beira do rio. Ela gostou desse Guatozinha e, às vezes, ela assinava Guatozinha, né? E, apesar de ser da UDN, ela tratava todos igualmente, até que surgiu a oportunidade dela se tornar vereadora. Ela não tinha dinheiro para campanha e, de repente, foi estourado a primeira vereadora de Campo Grande. E aí ela vai criar, paralelamente ao seu trabalho, na prefeitura também, a Sociedade Miguel Couto. Miguel Couto tinha sido um grande médico carioca, que pertenceu à Academia de Educação Brasileira, que é onde
está o professor Pedro Chaves. Aliás, foi Oliva Enciso que trouxe o pai de Pedro Chaves para a prefeitura também, porque percebeu que era um homem muito versado em letras, em teologia, diferenciado, e deu-lhe uma oportunidade. Então, ela vai ter um trabalho imenso na prefeitura. E esse bairro chamava-se Cascudo, e ela achava um nome muito feio. Então, ela propôs que se trocasse para bairro São Francisco. Houve lá um vereador que falou, não, é Cascudo mesmo. Aí ela falou, não, há certos nomes que são como os apelidos de infância, a gente não quer depois que a gente cresceu. E esse vereador tinha o apelido de Zizi, e detestava esse apelido. Então, ele acabou concordando, e aqui se tornou o bairro São Francisco. E a sociedade Miguel Couto, então teve essa inspiração do Miguel Couto. Miguel Couto, filho, também esteve aqui em Campo Grande, na sociedade, e foi uma espécie de visão dela, como ela trabalhava muito para poder levar todos esses projetos à frente, ela coloca o seu sobrinho, Newton, que vai também trabalhar ali durante anos, 50 talvez, e Eduardo, filho de Newton, vai dar continuidade a esse processo da Sociedade Miguel Couto, porque a frase do Miguel Couto, o Miguel Couto pertenceu à Academia Brasileira de Letras, e a frase dele, de motivação, era: pensai na educação brasileiros. Então, ele dizia que o problema do Brasil era a educação, que era preciso que houvesse um investimento na educação. E foi por esse caminho que a Oliva levanta uma bandeira. E nós temos, então, Oliva precursora, primeira vereadora, primeira deputada em Cuiabá, onde não havia nenhuma mulher, mas deputada, mas assim, a elegância, a aura que eu falei para vocês, de santidade da Oliva, era muito grande. E ela sempre percorreu todos esses caminhos com total consciência daquilo que ela estava levando e que ela queria trazer de bem para a sociedade. O outro slide, por favor. No outro slide, eu coloquei a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa, essa parte, vamos dizer, política. Ela mesma nos diz: embora eu não tomasse parte ativa na política, assistia a diversas campanhas, eu era sincera e não fazia segredo quando me indagavam de minhas preferências, que sempre recaíam em candidatos da UDN, embora não desmerecesse outros partidos nos quais também eu tinha amigos. Depois, deputada estadual, novamente convidada para me candidatar, desta vez para o cargo de deputada estadual em Cuiabá, respondi que eu não tinha jeito nem dinheiro, mas me disseram que bastava eu aceitar. E assim fui eleita em 59, com a maior votação outra vez e com a responsabilidade de ser a primeira mulher a ingressar na Academia Legislativa de Mato Grosso, onde fiquei até 63. Lembrando que aqui, em Campo Grande, o plenário lá da Assembleia chama-se Oliva Enciso. Na Assembleia Legislativa em Cuiabá foi diferente. O doutor Edson, meu colega, escreveu: abertura dos trabalhos legislativos. Na data comemorativa da retomada de Corumbá, 30 deputados ao todo, e Oliva Enciso era a única mulher deputada eleita pela região de Campo Grande pelo UDN. Humilde, tímida, escondia dentro dela aquela coragem, intrepidez da mulher resoluta que é. Muitas cartas recebi de instituições de educação, saúde, assistência social, e a todos procurei atender dentro do possível. Como é bom quando um político
Aqui nós temos a nossa querida senadora Marisa, com uma carreira, uma trajetória política belíssima. Como é bom quando ele tem uma bandeira, uma que seja, educação. E aí, a partir dessa bandeira, tantas coisas podem se ampliar e acontecer. Assim foi com a Oliva Inciso. E para encerrar, assim, nós vamos falar um pouquinho da Oliva, falando nesse livro sobre a sua participação na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e nesse sonho idealista e nas grandes amizades que ela fez na academia. Passando então para o outro slide, nós temos assim: origem da academia. Quem se preocupa em tomar conhecimento do começo das coisas e sua evolução, há de achar muitíssimo interessante saber como surgiu a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Grandes rios são, em geral, em suas nascentes, pequenos filetes de água. E como surge uma vida humana? Quase tudo tem um começo simples, assim a academia. Eu gosto muito disso, porque eu só acredito que uma coisa vai dar certo na vida quando ela começa de um jeito humilde e simples. Quem quer começar muito por cima, não vai dar certo. E aí, continuando a história da academia, no outro slide, ela lembra a noite de autógrafos, na qual eu também estava presente, e ela lembra o livro valioso, que é o História da Literatura Sul-Mato-Grossense, do escritor José Vieira Pontes, nosso único fundador vivo, em que ela conta como foi o lançamento de Camalotes e Guavirais, o livro do Ulisses Serra. 20 horas, saguão do Hotel Campo Grande, inicia-se uma cerimônia literária jamais vista em todo o estado de Mato Grosso, mesmo em Cuiabá, famoso centro de cultivo das letras. Uma noite de autógrafos, nos moldes de Rio e São Paulo. O intelectual e tabelião Ulisses Serra autografa seu livro de crônicas do passado campograndense, Camalotes e Guavirais. Nenhuma pessoa, de algum modo ligado à arte literária, pelo amor à leitura ou pelo cultivo das letras, conseguiu ficar em casa. Então, o lançamento desse livro vai ser uma revolução cultural em Campo Grande, porque Campo Grande já não era apenas aquela cidade só voltada para os bois, para o comércio da 14. Não, era uma cidade também que estava pulsando, querendo, necessitando da cultura. E aí temos novamente o livro Inciso, aquela semeadora, semeando esta academia onde nós hoje estamos. Aí, fim da solenidade, altas horas, muitos dos que saem não podem avaliar que muito mais do que uma festa a mais, o evento literário breve desencadearia em nosso meio uma verdadeira revolução cultural. O próximo slide, por favor. A semente plantada por Ulisses Serra, como germinou? Ela trazia concentrado o seu idealismo. Daí a vitalidade da academia. Esse idealismo se propagou, todos os seus membros, o idealismo de uma cultura vasta e alta, em busca da sabedoria a que se refere o rei Salomão, no imortal livro sagrado, a Bíblia. E aí temos o Cântico de Salomão. Eu pedi, a inteligência me foi dada, supliquei o espírito da sabedoria, veio a mim. Preferi a sabedoria aos cetros e aos tronos, julguei a riqueza um nada em comparação com ela. As pedras mais preciosas para mim nem se comparam com a sabedoria. Todo o ouro do mundo perto dela parece um punhado de areia. E a prata a seu lado vale menos que o barro. Eu amei a sabedoria mais do que a saúde, a beleza, e a preferi à luz, porque a sua claridade não se apaga. A sua claridade não se apaga.
Por isso ela vence as barreiras do tempo, porque não se acaba, porque vem de Deus. As criaturas se sucedem no palco da vida, mas a sabedoria não. É sempre suave, embaladora, deliciando os espíritos de todas as gerações. E aqui estamos, neste palco, renovando essas sementes de sabedoria, nesta noite chuvosa de hoje, nesta noite marcante para todos nós. O salmista Davi já havia dito: dá-me inteligência e eu viverei. E era essa inteligência que movia Oliva Enciso. E o último slide, terminando a nossa fala, por favor. Deus se serviu de Ulisses Serra para me introduzir na academia onde encontrei verdadeiros amigos. Como homenagem póstuma, cito os que já nos deixaram, passando para a vida eterna. Ulisses Serra, Iná Machado Metelo, Luiz Sá Carvalho, Hugo Pereira do Vale, José Maria de Barros Vasconcelos, Mariano Cebalho e Germano Barros de Souza, que deixaram traços inapagáveis de sua vida terrena e saudade imensa em nossos corações. E para terminar a minha fala, eu diria: como Oliva Enciso sabia fazer amigos na sua trajetória. E até aqueles que algumas vezes aferiram de alguma forma, ela era só perdão. Porque para ela, a amizade ou a vida sem amizade não teria valor algum. E através dessas amizades, ela vai conseguindo trilhar o seu caminho, que é o caminho dessas sementes que floresceram em terras do sul de Mato Grosso. Obrigada. Bom, depois dessas explanações maravilhosas de Raquel Naveira, não temos mais nada a dizer da biografia. Já tão bem explicada, já tão bem dita pela Raquel. A vida também humanitária, política, a biografia, resumidamente, porque a biografia da Oliva é muito grande, também já foi muito bem explicada pela Raquel Naveira. Quero registrar também aqui a presença do professor Alan Silos, nosso mestre aí na literatura. Obrigado pela presença, professor. E falar de Oliva Enciso, nós vimos aqui a importância, né? Trouxe a história da academia, sendo ela uma pioneira desta casa. Falou-se aqui dos pioneiros também, da fundação dessa casa, Casa Ulisses Serra, né? Esses textos que a Raquel escolheu, alguns trechos aí, está nesse livro de Oliva Enciso, que é o Mato Grosso do Sul, Minha Terra. Esta obra, quem não tem, quem não conhece, eu acho que pode ainda adquirir no Instituto Histórico, né, Raquel? Ela pertenceu também ao Instituto Histórico. Exatamente. Ela que foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul também. Esse livro, eu acho que pode se encontrar em algumas livrarias do gênero, que vende obras regionais, e é uma leitura imperdível para conhecer mais Oliva Enciso. Esse livro, ele é o original de 1986, né? E essa segunda edição aqui de 2003, com lançamento em 2004. E a Oliva Enciso também ela foi homenageada numa revista nossa aqui da academia, a revista número 22. Essa obra, quando nós tínhamos as edições regulares da nossa revista, a cada edição a gente homenageava um saudoso confrade ou confreira. E nessa edição número 22, a homenageada foi Oliva Enciso. Fizemos a homenagem a ela nessa revista, uma revista que veio bem consistente,
tem um pouco da biografia dela aqui também, tem vários textos dela. Essa revista pode ser encontrada na nossa biblioteca aqui da academia. Sobre a poesia de Oliva Enciso, basicamente neste livro, Palavras de Poesia, esta obra que eu tive a felicidade de assistir o lançamento da 2ª edição lá no Clube Mégaro, com um público muito grande, e foi uma noite muito agradável. Aquela noite maravilhosa, mais uma vez convivendo com Oliva Enciso, e mais uma vez sentindo esta emoção que Raquel bem disse, né? Quando a gente se aproximava de Oliva, só quem conviveu com aquela figura maravilhosa, para saber a energia positiva, a aura que ela transmitia, de uma santidade mesmo, né? E aquela noite foi muito agradável, ela recebendo todo mundo, autografando, abraçando, sendo fotografada, né? A poesia de Oliva Enciso, e eu vou ser bem breve para não elastecermos aqui no tempo, eu vou traçar, resumidamente, o que eu achei ao ler Oliva Enciso, ao conhecer a sua obra. Resumidamente, eu diria que a poética de Oliva Enciso se caracteriza pela efetiva simplicidade vocabular e a consciente leveza contextual, ao tempo em que celebra temas prudentemente afinados com os desígnios da existência e fé cristã, dos discernimentos transcendentais e das virtudes da natureza e também dos valores telúricos, como nós vimos ela falando aqui da fazenda onde ela nasceu em Corumbá, depois ela fala de Corumbá mesmo, de Campo Grande, que ela veio residir depois, né? Tudo timbrado com a natural acepção das suas peculiares emoções e com a sua espontânea hermenêutica do mundo circunstancial. Temos também, na poética de Oliva Enciso, rebentos de metalinguagem. Sim, ela fala do artista, fala da poesia, fala da prosa e alguma intertextualidade. Por exemplo, um dos poemas que ela tece, os valores telúricos, Terra Paraguaia, que está na página 142 deste livro de poesia. Ela diz: nós te queremos muito, Terra Paraguaia. Pudessem estes meus pobres versos exprimir de maneira convincente a amizade tão pura e tão sincera da gente brasileira, a tua gente. Sob o mesmo céu do mais maravilhoso anil, grande rio que liga Paraguai e Brasil, simboliza a corrente imensa de ideal e afeição, unindo dois povos diferentes pelo coração. Em ti eu confio, terra paraguaia, porque te quero tanto, porque ao ver tua linda bandeira, sinto estranha emoção. Sou brasileira, mas meu pai, que tanto quis, era teu filho, e te amava tanto, Paraguaia. Oliva Enciso. Como nós vemos, são versos simples, de uma leveza extraordinária, não é muito afeita a metáforas de difíceis compreensão. Não, a poesia dela é simples, mas de um valor muito grande. Geraldo Ramon Pereira, nosso confrade desta casa, que conviveu muito também com Oliva Enciso, disse: diva interiorana ou uma heroína anônima, a eclética missão sócio-humanitária de Oliva Enciso
deve ser também reconhecida por todos aqueles que a conheceram e conviveram com ela, ou mesmo seus pósteros que a conheceram pelo bem que semeou, sendo suas poesias e suas crônicas o testemunho inconteste do seu amor universal, sublimidade espiritual e transcendente sensibilidade. Poderíamos cognominá-la, como bem disse Raquel, lembrou aqui, uma missionária do Pantanal, ou simplesmente deusa do amor fraterno, sem medo de errar em nossa gratidão. Tenho certeza de que, ao adentrar os céus, Geraldo escreveu isso após o falecimento de Oliva Enciso, Deus, bonachão poetou no sorriso, Santa Oliva Enciso, seja bem-vinda, o amor celeste jamais se finda. E Geraldo termina dedicando a ela, em memória, esse soneto. Deusa adormecida, diz Geraldo, de nossa história e Hécate inesquecida, santa e deusa mulher do nosso chão, estais em nós estais em nós mais vívida que a vida, cujo amor nos plantaste ao coração. Assim, Oliva Enciso, quem duvida? És-nos da alma o eterno medalhão, nunca alguém ficou tanto após a ida, nunca a morte acendera igual brasão. Foste um ícone raro da existência, do amor, fraternidade, a pura essência. Por teus voos de fé, trabalho e luz, tanto realizaste pela vida, que na viagem da última partida, foste ser secretária de Jesus. Esse soneto de Geraldo ilustra muito bem o que Raquel disse, né? A mulher santa aqui na terra que foi Oliva Enciso. Nós temos aqui, dentre as grandes críticas literárias, inclusive Raquel também é uma das grandes críticas literárias que nós temos aqui, como Ana Bernardelli e outras, a Enilda Mogenô Pires, que é conhecedora também e conviveu com Oliva Enciso. E Enilda disse, o livro Mato Grosso do Sul, Minha Terra, esse livro que a Raquel escolheu esses trechos para de Oliva Enciso, é um pouco da história de sua vida. Ao ser escrita, é um agradecimento a Deus. Conforme a versão original, tem o intuito de assinalar a bela travessia da autora com o mistério da Santíssima Trindade. 3 pessoas, mas um só Deus, o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Há várias passagens em sua obra que se voltam em adoração ao Senhor. Fica visível o quilate de sua religiosidade, repleta de universos paralelos, todos nominados no agradecimento de sua justificativa para escrevê-lo. E aí eu digo um poema ilustrando isso, que é um poema mistério, que está aqui no livro, na página 91. Disse Oliva Enciso. Este mundo é um mistério, mistério também a vida, porque uns andam em espinhos, outro em estrada florida. Todas as coisas que existem têm sua razão de ser. Se a dor anda pelo mundo, qualquer missão deve ter. Subamos nosso calvário, como ensinou Jesus, com severo altruísmo. Abracemos nossa cruz, foi Deus que nos enviou. Não nos queixemos da dor, ela se torna suave, suportada com amor. Disse Oliva Enciso, mais uma vez, demonstrando a sua religiosidade, a sua força, a sua essência, né? O que chama a atenção, continua dizendo Enilda Mogenô Pires, é o apelo religioso, cuja visão acaba desempenhando um papel central na sua obra. Os seus versos existem para nos lembrar do reino de Deus em nós.
como ela disse, cada um de nós na vida é uma interrogação. Somos um desses mistérios da universal criação. Isso ela diz em outro poema. Eu estou ilustrando com esses versos para vocês, claro, os que não conhecem, e muitos apenas para relembrar a fortaleza intelectual, mental e de fé nos versos de Oliva Enciso, né? Como é belo e estranho o mundo que está em volta de nós. Há, no entanto, o mais belo e ainda mais estranho, onde vivemos a sós. Naquele reina aparência, muitas vezes de esplendor. Neste não, tudo é sincero. Seja mais pura alegria, seja mais acerba dor. E no silêncio da prece, que não se faz com a voz, muitas vezes pressentimos a sublime realidade, o reino de Deus em nós. A gente viu que nos versos, primeiro, ela, quase metaforizando, fala da prece, falando do silêncio. Mas no final ela explicita mesmo o teor do eu lírico, né? Destacando o valor da prece. Enfim, eu digo para encerrar, nítida, forte e cristalina é a intimidade de Oliva Enciso com a experiência epifânica que transcende e conforta. O seu Deus existe como um ser supremo, algo inexplicável e ao mesmo tempo tão simples, grandioso, mas que cabe no coração dela e nos nossos corações. Em face da obra poética de Oliva Enciso, nós sentimos que é um Deus vivo e altíssimo que habita a essência daquela autora e a repleta com a plenitude de suprema energia. Oliva evidencia a sua arte desburocratizando a linguagem nos campos semânticos da clareza e da objetividade, planificando suas ideias, descobrindo na singeleza da gestação dos seus fecundos versos os caminhos tranquilos para dar mais sentido à vida. Eu termino lembrando que a nossa academia possui 2 concursos literários, que é o tradicional concurso de contos Ulisses Serra, e faltava o concurso de poesia. No ano de 2012, eu, como secretário-geral na época, sugeri, a diretoria aprovou em plenário, que nós criássemos um concurso de poesia Oliva Enciso da academia. Fizemos algumas edições do concurso e teremos logo outras edições também, tanto do concurso de poesia Oliva Enciso como o de contos. Tive essa grande alegria de deixar também essa marca registrada em homenagem à minha querida amiga, nossa querida amiga, saudosa confreira, Oliva Enciso. Muito obrigado. Bom, vamos todos conversar então ali em cima, bater papo, tomar um chá. Muito obrigado a todos, obrigado a Rubênio, obrigado a Raquel, essa aula que eles deram para a gente.